Ninguém acordou esperando por isso. Em meio a fotos de rotina, campanhas publicitárias e conteúdos leves que costumam dominar as redes sociais das celebridades, um vídeo específico chamou a atenção logo nas primeiras horas do dia. Não pela estética, não pelo cenário, mas pelo silêncio pesado que ele carregava. Paola Oliveira apareceu diante da câmera sem produção elaborada, sem sorriso ensaiado e sem trilha sonora. Apenas ela, um fundo simples e um olhar firme, daqueles que fazem o espectador parar o que está fazendo. Em poucos segundos, o clima já estava estabelecido. Não era um conteúdo comum. Isso precisa ser falado, disse ela, logo no início, com um tom sério e direto. O que veio depois foi suficiente para transformar o vídeo em um dos assuntos mais comentados do dia. Em questão de minutos, seguidores começaram a compartilhar, comentar e marcar outras pessoas. Portais de notícias passaram a repercutir. E uma pergunta começou a circular com força. Por que Paola Oliveira decidiu falar sobre isso agora? O tema era delicado, sensível e, para muitos, desconfortável: violência contra a mulher. Mas o impacto não veio apenas do assunto. Veio da forma como Paola conduziu cada palavra. Sem gritos, sem ataques, sem discursos prontos. Apenas uma narrativa crua, humana e impossível de ignorar. Ela destacou que a violência não é um problema distante, nem restrito a manchetes isoladas. Acontece todos os dias, muitas vezes longe das câmeras, dentro de casas aparentemente comuns. Foi nesse momento que o vídeo deixou de ser apenas uma publicação e se tornou um alerta. E o que mais intrigou o público foi o silêncio que Paola fez antes de continuar. Uma pausa curta, mas carregada de significado, como se ela soubesse exatamente o peso do que estava prestes a dizer. E o que ela disse em seguida mudou completamente o tom da conversa. A pausa durou poucos segundos, mas foi o suficiente para prender a atenção de quem assistia. Então Paola voltou a falar e soltou a frase que se tornaria o trecho mais compartilhado do vídeo. O silêncio também machuca, e muitas vezes mata. Esse momento virou recorte, point, manchete, legenda. Foi ali que muita gente percebeu que não estava diante de um simples posicionamento, mas de um chamado coletivo. Paola reforçou que a violência contra a mulher não começa apenas na agressão física. Ela se manifesta em ameaças, humilhações, controle emocional e, principalmente, na omissão de quem assiste e escolhe não agir. O vídeo ganhou ainda mais força quando a atriz compartilhou uma reportagem recente que expõe casos reais, mostrando que a violência atravessa todas as classes sociais, não escolhe idade, bairro ou profissão. E foi justamente esse ponto que causou desconforto. Nos comentários, mulheres começaram a relatar histórias pessoais, algumas recentes, outras antigas, guardadas em silêncio por anos. Muitas agradeceram a Paola por dar visibilidade a algo que, segundo elas, sempre foi tratado como exagero ou drama. Mas nem tudo foi apoio. Alguns usuários questionaram por que uma atriz estaria falando sobre esse assunto. Outros tentaram minimizar a mensagem, alegando que isso não acontece com tanta frequência assim. E essa reação revelou algo importante. O problema não é falta de informação, é resistência em enxergar a realidade. Paola não respondeu críticas, não rebateu ataques, não transformou o assunto em discussão pessoal. Ela deixou o conteúdo fazer o trabalho, e ele fez. Mas havia algo no vídeo que ainda não estava claro para muita gente. Um detalhe que só ficou evidente depois. Com a repercussão crescendo, muitos começaram a analisar o vídeo com mais atenção. E foi aí que um detalhe passou a chamar a atenção. Paola não pediu curtidas, não pediu compartilhamentos e não pediu aplausos. Ela pediu consciência. Em determinado momento, a atriz enfatiza que denunciar é importante, mas não suficiente. O acolhimento, a escuta e o apoio são partes essenciais do processo.
Quantas vezes uma vítima fala e não é levada a sério? Essa pergunta ecoou forte. Especialistas, jornalistas e perfis de ativismo começaram a comentar o vídeo, destacando como a abordagem de Paola fugia do padrão comum das redes sociais. Não havia sensacionalismo, não havia vitimismo, havia responsabilidade. Isso levantou outra questão. Quantas pessoas só se mobilizam quando o assunto vira tendência? A publicação de Paola expôs não apenas a violência em si, mas o comportamento coletivo diante dela, o hábito de ignorar, de mudar de assunto, de achar que não é comigo. E talvez seja exatamente isso que fez o vídeo incomodar tanto, porque ele não aponta o dedo para um agressor específico, ele aponta para uma sociedade inteira. Enquanto isso, o engajamento continuava crescendo. O vídeo ultrapassou centenas de milhares de visualizações, alcançando públicos que normalmente não consomem esse tipo de conteúdo. E mesmo em silêncio, Paola continuava dizendo muito, mas a maior pergunta ainda não tinha sido respondida. Depois de toda a repercussão, uma reflexão se tornou inevitável. O que muda depois que o vídeo termina? A mensagem de Paola Oliveira não traz soluções mágicas. Ela não promete finais felizes, mas ela faz algo essencial. Quebra o ciclo do silêncio. Em um cenário onde a violência contra a mulher ainda é relativizada, ignorada ou normalizada, uma figura pública assumir esse papel não é apenas um posicionamento, é um risco. E Paola assumiu. O impacto do vídeo não está apenas nos números ou nos compartilhamentos. Está nas conversas que ele gerou, nos comentários que vieram à tona, nas histórias que finalmente foram contadas. E agora, a responsabilidade se espalha. Porque depois de ouvir, ninguém pode dizer que não sabia. E agora queremos saber de você. Você acha importante que artistas e celebridades falem sobre temas sociais como esse? Ou acredita que esse tipo de assunto ainda é evitado por medo de polêmica? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que estão impactando o Brasil. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Porque algumas notícias não são feitas apenas para informar, são feitas para despertar.